Saúdo a igreja com graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. E nós vamos ler apenas o versículo 12. Romanos 12, 12. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou ler outra vez na versão da NVI. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, dizemos amém às orações já feitas. Rogamos a ti que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos purifique de toda injustiça, que o Senhor sonde o nosso coração, se houver em nós caminhos maus, que esses caminhos sejam tirados de nós, que o Senhor nos perdoe dos pecados que nos são ocultos, mas que o Senhor possa com liberdade prescrutar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos conduzir ou nos reconduzir ao caminho eterno, no nome santo de Jesus. Fala ao nosso coração, vem trazendo consolação do Espírito a cada um de nós, vem animando aqueles que estão abatidos de espírito e renovando as forças àqueles que não têm nenhum vigor. Fala, Deus, porque o teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu tenho meditado muito nesses dias acerca daquilo que o povo de Deus tem vivido nos últimos tempos. Os cristãos, de uma maneira geral, têm passado por momentos extremamente difíceis, estreitos, cada vez mais estreitos. As dificuldades são tantas que, se nós não tivermos equilíbrio, nós não vamos suportar. E parece que esse texto do apóstolo Paulo, ele traz para nós um caminho, um modo, um meio de nós desfrutarmos desse equilíbrio. O texto, na verdade, todo, ele traz imperativos por parte do apóstolo Paulo, que nos aponta caminhos para um viver equilibrado, mesmo a despeito de todas as dificuldades que nós temos vivido, enfrentado, passado, ouvido falar, tanto na vida daqueles que estão mais perto, quanto na vida daqueles que estão mais distantes. Hoje, eu compartilhava há pouco com alguns irmãos imagens que me foram trazidas, enviadas pelas agências missionárias, de um grupo de extremista islâmico que esmagou um bebê com os pés. As imagens são chocantes. Um bebê de uma família cristã, e feito isso, o vídeo está sendo passado e é doloroso você assistir uma coisa daquela. E a gente fica pensando, Jesus, qual o propósito disso? Por que o povo de Deus tem passado por tantas coisas? Na verdade, a gente tem mais perguntas do que respostas. E hoje eu queria encorajá-los a buscar esse equilíbrio na palavra de Deus para vencer as demandas, as batalhas nas quais nós já estamos envolvidos. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo um grande treinamento da parte de Deus. O propósito ainda não sabemos completamente, mas entendemos que o Senhor está preparando o seu povo, fortalecendo o seu povo, e não há meios de amadurecimento mais rápido do que a fornalha das aflições. Essa é a grande realidade.
Então, dentre as virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo, que o pastor gosta de, vez por outra, ler para a igreja, nós encontramos os imperativos do versículo citado. A lista toda, na verdade, deve nortear a vida do cristão em todas as épocas. E essas recomendações, elas vão do versículo 9 até o versículo 21. É interessante que a igreja depois leia todo o contexto. A gente não está retalhando a palavra, mas eu queria focar nesses 3 imperativos trazidos pelo versículo. É interessante que esse versículo era o versículo preferido, mais querido da minha sogra, mulher de muitas lutas, e que tinha nesse versículo uma grande âncora para ela atravessar as dificuldades da vida. Então, claro que nenhum de nós está pronto no que diz respeito à observação de todas elas. Dia a dia nós vamos sendo treinados a um andar nessa nova vida, a um andar em novidade de vida. Acertamos uns, erramos outros, e assim nós seguimos até alcançarmos aquela estatura de varões perfeitos, segundo o padrão estabelecido por Deus. O fato é que nenhum de nós aqui está pronto. Crente maduro, o Senhor colhe. Amém? Então a vida do cristão, ela é na verdade uma sucessão de lutas muito grandes. E a gente tem visto, tem acompanhado de perto, não só as nossas próprias lutas, nas quais nós estamos envolvidos até o pescoço, mas as lutas diárias de muitos irmãos. E esses amados têm sido aqueles exemplos de não desistência, aqueles exemplos de perseverança que têm seguido avante, mesmo a despeito de todas essas dificuldades. Então, não poucas vezes ouvimos os clamores dos servos do Senhor, pedindo que o Senhor os acuda, que o Senhor entre com a providência. Basta nós passarmos rapidamente pelo livro dos Salmos para a gente perceber essa inclinação, e a gente vê que o sofrimento ele já vem de longa data, ele é ancestral. Então a gente vê os salmistas todos, às vezes, usando palavras que até, de certa maneira, nos soam desrespeitosas, mas quando nós olhamos mais acuradamente, não há um desrespeito, há um desabafo real, profundo, da parte daqueles homens de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor está surdo para comigo, o Senhor tenha misericórdia de mim, ouça o meu clamor, Pai, eu não aguento mais, se o Senhor fechar os ouvidos, eu descerei à sepultura. Quantas vezes nós ouvimos clamores assim, agonias assim da parte do povo de Deus ao longo de toda a história? Então, eu queria chamar a atenção do grupo, pararmos um pouco e olharmos cada um desses imperativos. O texto nos chama a 3 ações imperativas a bem do nosso equilíbrio emocional e espiritual. E aí eu não quero nem descer ao detalhe do tipo de luta que nós temos enfrentado. Cada um de nós tem tido uma luta específica, tem tido uma luta singular, uma luta intensíssima, independente do tipo de luta. Sempre são lutas que exigem demais de nós. Mas eu queria chamar a atenção para esses 3 imperativos trazidos pelo apóstolo Paulo, que apontam um caminho de uma travessia equilibrada, tanto emocional como espiritualmente. Então a primeira coisa que nós somos instados é a nos alegrar na esperança. Ouviram isso? E o apóstolo diz: alegrem-se na esperança. É uma ordem. Não é uma simples sugestão, dizer assim: olha, eu queria que você tentasse se alegrar na esperança. Ele diz: não, alegrai-vos na esperança. E o apóstolo Paulo é um campeão de sofrimento, é um homem de dores, um homem que sabia o que era padecer. Quando nós lemos a sua carta, a sua epístola aos Filipenses, chamada de Carta da Alegria, curiosamente escrita de uma prisão escura, úmida, fedida, e daquela prisão ele escreve
aos irmãos de Filipos, dizendo: alegre-se, alegrai-vos, digo-vos outra vez, alegrai-vos. Mas ele não está falando de uma alegria circunstancial, uma alegria que depende da situação, não. Ele está falando de uma alegria baseada numa esperança que não é um sentimento, é uma pessoa chamada Cristo. Amém? Então, não é de se admirar aqui que esse versículo todo, ele seja encabeçado por esse imperativo: alegrai-vos na esperança, regozijai-vos na esperança. Então temos falado muito nesse lugar acerca dessa esperança, porque essa esperança para o cristão, ela não é um simples sentimento, não é uma simples confissão do pensamento positivo, não. Essa esperança é uma esperança viva, é uma pessoa viva chamada Jesus. Ou nós olhamos para Ele, ou nós focamos o nosso olhar no Cristo, ou nós sucumbiremos. Nenhum de nós está preparado para os embates da vida. E eu fico pensando naqueles cristãos do Oriente, naquela família que teve o seu bebê esmagado em praça pública, à vista dos olhos do mundo, sem que as comunidades internacionais façam absolutamente nada, estão de mãos atadas. E quanto mais aqueles cristãos têm passado por sofrimentos atrozes, mais eles intensificam a sua fé, porque eles sabem a esperança viva na qual eles estão firmados. E essa esperança é o Cristo. Amém? Então eu queria lembrar a vocês que, não sei se todos aqui lembram disso, alguns são crentes mais novos, mas há muitos anos atrás, década de, talvez anos 90, por aí, 80, havia um grande mover de avivamento no Brasil. E o grande slogan daquele avivamento era: Jesus Cristo é a única esperança. Era uma pequena tarja branca com letras verdes coladas nos carros, e por onde a gente passava havia aquele lembrete: Jesus Cristo é a única esperança. Eu acho que está no tempo, está mais do que no tempo de nós reacendermos esse avivamento. Está mais do que no tempo de nós levantarmos esse brado e possamos anunciar que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Jesus Cristo é a nossa única saída. Amém? Amém. Então a primeira coisa que o Senhor nos fala por meio do apóstolo Paulo nesse capítulo 12, versículo 12, é: regozijai-vos, alegrai-vos na esperança. Amém? Amém. Segunda coisa, o apóstolo nos ordena a sermos pacientes em meio às nossas lutas. E ele não está falando de uma paciência demencial, ele não está falando de uma paciência meramente humana, ele está falando de algo sobrenatural. Algo que nós precisamos buscar em oração constante. Nós precisamos clamar ao Senhor que nos revista dessa paciência no céu, para que a gente espere o momento, a hora de Deus para as nossas respostas. Quantos de nós aqui estamos ansiosos por respostas de Deus? Mas é difícil esperar, e sobretudo é mais difícil ainda descansar enquanto papai trabalha. A Bíblia diz que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. E nós todos esperamos desesperadamente no Senhor. E que Ele possa ouvir o nosso clamor, e que Ele possa se inclinar para nós, e que o Senhor possa nos ensinar no meio dessas aflições nas quais temos passado, a glorificá-lo no meio delas. A tribulação, ela tem prazo de validade. A gente tem dito isso muitas vezes aqui. O apóstolo Paulo ainda nos diz que ela é leve
e momentânea, e produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, cada ordem dada, cada imperativo trazido pelo apóstolo aqui, ele tem uma ligação estreita entre si. Quando a nossa esperança é o Cristo, suportaremos o calor da aflição sem esmorecer, porque sabemos em quem cremos. Ele não permite que sejamos provados além do que podemos suportar. É isso que a palavra nos afirma. Junto com a prova, Ele provê o livramento, de modo que nós possamos suportar. Então que nós clamemos: Senhor, me ajuda a passar pelo vale, me ajuda a passar pela prova, me ajuda a fazer essa travessia tão dolorosa, e que o Teu nome, Ele seja sempre glorificado. Amém? Amém. Aí nós chegamos à terceira e última ordem de Paulo. Ele nos diz para ser perseverantes nas nossas orações. E aqui eu queria parar um pouco com você, e que nós nos perguntemos: quanto tempo nós temos dedicado às orações? O que nós temos pedido nas nossas orações? Hoje eu ouvi uma mensagem muito interessante. Essa mensagem foi trazida há muitos anos atrás. Alguns conhecem o Padre Léo. O Padre Léo era um padre da Canção Nova, morreu vítima de um câncer. E conversando com o Padre Fábio de Mello, ele diz o seguinte: meu filho, eu jamais pediria a Deus que me curasse do câncer, se eu passei a vida inteira fumando. Entende? Então eu não quero chamar Deus para aquelas coisas que eu fiz de errado, mas eu entrego a minha vida ao Senhor e Ele faça dela aquilo que Ele quer. Então é interessante isso. Qual é o teor das nossas orações? Jesus me ensina a orar segundo a vontade do Senhor. Senhor, eu queria muito isso, eu queria muito que as coisas fossem feitas dessa forma. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Nós às vezes não entendemos determinadas coisas permitidas na vida de um servo de Deus. Hoje eu vi uma coisa muito interessante no livro do profeta Jeremias. Jeremias pede esclarecimentos a Deus, porque o Senhor mandou que ele comprasse um campo, o Senhor mandou que ele lavrasse a escritura daquele campo, e na verdade aquele campo ia ser tomado porque os assírios tinham tomado aquele lugar. E Jeremias não entende aquilo. Por que o Senhor mandou fazer isso? Por que o Senhor não interferiu antes? E o Senhor responde ao profeta: acaso a coisa demasiado maravilhosa para mim? Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus nas situações. Por mais que choremos, por mais que nos angustiemos, nada está fora desse controle soberano do Senhor. O apóstolo Paulo, ainda falando aos Colossenses, ratifica o que já foi ensinado e diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A oração e a vigilância precisam estar associadas sempre com a atitude de ações de graças. Agradeçamos, digamos: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu já te glorifico, porque aquilo que tu operas, a tua vontade, ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela é sempre perfeita. Então, independente da resposta que o Senhor trará, já repetimos isso outras vezes, mas nunca é demais chamar a atenção novamente a respeito da necessidade de orarmos sem cessar, sobretudo pelo intervalo de tempo enquanto aguardamos a resposta de Deus.
Nós precisamos orar mais por esse intervalo de tempo, antes que a bênção chegue, antes que a resposta nos seja trazida, do que mesmo pela resposta propriamente dita. Nunca saberemos como Deus irá responder a nossa queixa. Assim, não negligenciemos esse tempo. É exatamente aqui que o adversário mais nos fustiga, semeando seus dardos inflamados e nos trazendo esmorecimento. Os imperativos deste versículo citado nos mantêm equilibrados até que a resposta chegue, seja ela qual for. Glorifiquemos ao Senhor. Que possamos dizer: Senhor, eu já não sei mais orar. Eu já sabia que não sabia orar, e agora é que eu sei que não sei. E eu tenho dito: Senhor, olha para mim, olha aquilo que se passa no meu coração, sonda o meu coração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. A oração que eu mais tenho feito é a oração do salmista no Salmo 57, versículo 1. Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Guarda-me, abriga-me à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades, porque elas passam, elas passam. O que é que nós aprendemos aqui com esse versículo tão rico do apóstolo Paulo falando aos romanos? Primeiro, em meio às nossas lutas, busquemos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Olhemos para a esperança viva chamada Cristo, esperança de Israel, Israel do passado e Israel do presente. Não dependamos das circunstâncias, quer vivamos, quer morramos, Ele estará conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Amém? Amém. Segundo lugar, busquemos a paciência sobrenatural no meio às lutas enfrentadas. Não há nada que possamos fazer em relação a elas, a não ser esperar e descansar em Deus. Confiemos tão somente na graça afirmadora, sustentadora e fortalecedora do nosso Deus e Pai. Ele não nos deixa sozinhos. Em terceiro lugar, não negligenciemos as orações. Ore mesmo e sobretudo quando você não estiver com vontade de orar. Se você não tem palavras para orar, se rasgue na presença do Senhor, chore diante do Pai, clame ao Senhor, diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Faça a oração do cego Bartimeu: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Esse canal, ele precisa estar permanentemente aberto para o trono da graça. É de lá que receberemos misericórdia em ocasião oportuna. E a ocasião oportuna é a ocasião da luta, da tribulação, da angústia, da dificuldade pela qual estamos passando. E finalmente, como ter equilíbrio emocional e espiritual no meio das nossas lutas? Sem esperança, sem a esperança viva que é Jesus, sem uma oração contínua no meio das nossas lutas e sem paciência sobrenatural. Que o Senhor, Ele possa aplicar essa porção da palavra ao nosso coração de um modo vivo, de um modo generoso, porque todos nós estamos carecidos dessa visitação do alto, em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus os abençoe.